Boa tarde, Visão Plural, sua primeira edição de 2014, entrando no ar às 16 horas e 20 minutos, no dia 7 de janeiro de 2014. Bem, como o ano deve começar de uma maneira amena, nós vamos conversar hoje com um professor que criou um livro de citações interessantes, pensamentos e provocações, livro editado pela RG Editoras, aqui. Bem, seu nome desse brasileiro que procura estudar a alma humana e o mundo, Aparecido Campos, aqui está conosco. Aparecido, tudo bem? Tudo bem. Como é bem. que começou a sua mania, entre aspas, de buscar citações e provocações e pensamentos? Patrício, desde de menino, dando aula ou estudando, eu ficava admirado de ver esses pensamentos, né, dessas grandes mentes do passado. E, hora ou outra, eu criava uma minha e anotava num caderno, né? E depois, como professor, passou a fase de estudante, eu tinha um hábito, eu chegava 10 minutos antes na sala de aula e preparava tudo que ia fazer, fita de vídeo, transparência, lousa, e eu tinha mania de, no cantinho do lado direito da lousa, escrever pensamento do dia. Então eu escrevia vários pensamentos, dentre eles alguns da minha autoria, e a maioria de grandes pensadores, tipo Sócrates, Alberto Einstein, Isaac Newton, e vai por aí afora. E aí eu tirava 10, 15 minutos para conversar com os alunos, para refletir sobre aquilo. E às vezes dava até quebra-pau. Então, é natural. Dava até quebra-pau. Então, teve uma época que eu até parei. Qual é a diferença conceitual entre citação, pensamento e provocações? Olha, praticamente elas são sinônimos. São sinônimos. Inclusive, nesse livro ampliado, lá na parte final, eu estou escrevendo, assim, possíveis, eu não diria sinônimos, mas que equivalências da palavra frase célebre, citação, axioma, pensamento, texto, epígrafe, tudo isso é a mesma coisa, no fundo é a mesma coisa, mas o que mais se usa é pensamento, citação, provérbio dos povos, povo chinês, do povo hindu, do povo americano, povo japonês. Então, nesse terceiro livro, inclusive, vai sair também provérbios do mundo inteiro. Uma coisa interessante, o povão cria muito pensamento interessante. Sim, tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Tem. E as pessoas precisam entender, quando o povão faz uma citação, que essa citação reflete o seu interior. O seu viver. E o seu viver. Lembra para mim dessas citações, não de elite, nem de pensador, que você acha interessante. Pode consultar o livro, não há problema não, se não souber de memória. Não. Talvez até lembre por exemplo, um até engraçado, né? A gente costuma dizer, puxa, a vida é dura, hein? Ainda bem que inventaram a pinga. Essa é uma, assim, bem engraçada. Bem engraçado. Levando para o lado cômico, né? Como é para você obter essas citações, pensamentos, provocações, você dedica quanto no seu dia a dia? Não determino um tempo certo. Eu, às vezes, estou deitado, eu durmo muito pouco. Não sei se foi porque eu trabalhava sempre durante o dia, estudava à noite, o meu número de horas era 3, 4 horas no máximo, e hoje eu não consigo dormir mais que isso, e não direto, picado. Então o senhor está enquadrado no perfil do Delfim Neto, né? Que dorme 3 horas por dia. Eu não durmo quase. Aí eu estou deitado, dou acordada, vem uma ideia na cabeça de uma situação que eu vi. Eu falo, puxa, que bacana. Eu vou lá, pego um rascunho. No outro dia eu vou corrigir uma vírgula, alguma coisa, praticamente não mudo nada, 95% fica do jeito que está. Qual é o pensador que, no seu entender, desses pensadores clássicos, criou algumas citações de maior profundidade? Alberto Einstein. Um dos maiores cientistas que a humanidade produziu, o criador da teoria da relatividade, né? Porque desde menino, quando eu estudava, fiz a faculdade de tecnologia, né? Lá da Unesp, e o antigo curso de engenheiro operacional que mudou o nome para tecnólogo, né? No caso, tecnólogo em mecânica, modalidade de projetos. Então eu li muito sobre Einstein já no colegial, no cursinho, eu me aprofundei muito sobre a vida, não só dele, também como de outros, né? Mas o Einstein me pareceu assim, muita profundidade. E a gente notava que às vezes algumas citações dele, ele era político. Porque eu fiquei sabendo que ele foi muito, não só ele, foi muito ameaçado, né?
E não era só ameaçado pelo poder dominante, ele era ameaçado também por pessoas comuns. Onde se viu, o camarada falou que sobre Deus, alguma coisa lá que ele não gostou. Então era complicado isso daí. Então ele às vezes tinha que dar uma consertada, falar de outro jeito, complicado. Mas na minha opinião foi um dos maiores pensadores recentes agora. O primeiro livro seu tem 121 citações. E agora vai sair com 150. Aí vai sair com 152. O mesmo livro, só que ampliado. Só que ampliado. É. Bem, eu vou pegar aqui numa... Pois não. Uma delas, errar, a 151. Isso. Errar é próprio do homem, persistir no erro é estupidez. Isso já é sabido. Porém, enquanto você tem convicções e certezas de que seus atos e seu comportamento estão corretos e são justos, não mude sua conduta por nada, em função da opinião das massas desprovidas de sensibilidade e senso de justiça. Sensacional. Esse pensamento é o que eu acho. De quem é? Isso é meu. Ah, é seu? Tudo que está aí é meu. 152 são meus. Pode ser que uma ou outra alguém fale, não, mas eu já ouvi isso em tal lugar. De repente, até eu mesmo formei, de tanto ouvir também, mas eu diria que isso daí, 99% é tudo coisa minha. Incorporei. Agora, a vida, né? Então, isso aí o que eu quero dizer? Ninguém deve mudar de opinião ou mudar o seu trilho porque ouviu dizer, porque uma pessoa falou. Eu acho que você tem que ter a sua convicção. Agora, é claro, eu aprendi muito com grandes mestres. Eu tive muita sorte, viu, Bentes? Eu tive grandes professores. E esses professores, dificilmente eu achava um professor ruim. Nossa, eu quando era professor metiam tanto pau em mim, alguns, né? E outros me veneravam, né? Mas eu fico bobo, eu não achava o professor ruim. Sempre eu dava um jeito de tirar um proveito daquele professor. E eu sugava mesmo, ficava amigo, tal e tal. Quando brigava, depois fazia as pazes. E com esses professores eu aprendi muito, muito. Eu sempre admirei o professor. E eu falei, não, eu tenho que ser professor, porque a coisa mais linda que tem na vida é o saber, né? É por isso que eu brinco com as pessoas, eu falo, eu dou 3 conselhos para um jovem hoje. Qual é? Estudar. E o segundo? Estudar muito. E o terceiro? Estudar mais ainda. Aí ele me pergunta, e o dinheiro? Como é que eu faço com o dinheiro? Eu falo, calma, você nunca vai ver um sábio morrer de fome. Por exemplo, um sábio, ele faz o que ele quer. Se ele quiser ficar rico, ele fica. Se ele quiser ser classe média... Os grandes sábios morreram pobres. Morreram pobres porque eles nunca ligaram para dinheiro. A paixão deles era o saber, entendeu? Era a sabedoria. Os grandes filósofos, os grandes cientistas, a paixão deles é a ciência. Eu vejo tanta gente meter o pau na ciência, a ciência quer provar que Deus não existe. Por exemplo, né? Essa aqui é meio pesada, hein? Falar nisso é complicado. Eu falo, mas eles não querem provar que Deus não existe. Eles estão querendo descobrir coisas para o bem do planetinha onde nós vivemos. Não só o ser humano, todos os seres viventes, os animais, as árvores, as águas, o ar. Me conta uma coisa, a capa do seu livro é uma foto da Terra. Isso. Obtida quando Yuri Gagarin subiu... O primeiro homem a ir para o espaço. Foi mesmo. Na época da Guerra Fria. Por que você escolheu essa figura? Pela minha paixão pela ciência. Então eu falei combinei lá com a Rita Mota, a menina que faz as capas dos livros, né, da RG Editores, e falei para ela que eu queria essa foto. Uma foto do Yuri Gagarin, o primeiro homem do mundo, na vida, em 12 de abril de 1961. Olhou do espaço, naquela espaçonave Vostok, né? Olhou e falou, a Terra é azul, que a ciência, sem ter visto, já falava, é azul, por causa das nuvens, o reflexo da luz solar, então ela fica com essa cor azulada, né? Uhum. E ele falou, a Terra é azul, ele falou essa frase, essa citação, né? Isso ficou, inclusive no segundo livro vai ser colocado. Tem aqui uma frase que é muito interessante nos dias de hoje e tem como tema ansiedade. Eu vou ler. Pode ler. É de número 91, está na página 55. A ansiedade é normal em quem está prestes a participar de algum evento importante como protagonista. Podemos controlá-la e conviver com ela, fazendo a seguinte pergunta: por que ficar preocupado se tudo está bem planejado? Interessante, né? Antes de vir para cá, eu lembrei dessa frase, né? E eu falei, puxa, como será que é
o Patrício Bentes, né, tal, e como será que vai ser essa entrevista? Aí eu falei, eu falei para mim mesmo, por que você está preocupado? Você escreveu o livro, você tem tudo na cabeça, você está seguro, não tem que ficar preocupado, vai lá e faça uma boa entrevista para ajudar esse cidadão a fazer a parte dele também. O nosso é um improviso total, não tem o esquema Globo de fingir estar à vontade. Vamos a uma outra aqui que eu achei muito interessante, 123. Pois não. No decorrer da vida, conhecer muitas pessoas, porém, os amigos de verdade são contados com os dedos de uma única mão. Temos muitos conhecidos, vários colegas, porém amigos, nem tanto assim. É pura verdade. Pura verdade. A gente conhece tanta gente, desde quando a gente nasce, né? Até passando pela vida, né? E você também, no seu ambiente de trabalho, tantos colegas. Agora, amigo, que você possa falar, puxa vida, esse eu posso contar para ele esse grande problema que eu tenho. É complicado, viu, Bentes? Isso é muito complicado. Só se aprende no decorrer da vida, claro. Você fala para mim hoje, quantos amigos eu tenho? Eu sou aberto, eu não escondo, não. Se eu tiver uns 3 ou 4, amigo de coração, estou falando. Agora, conhecido, cara que gosta de mim, eu devo ter também 3 a 4, não mais do que isso. Agora, um monte de gente que eu gosto, que eu sei que me tem carinho, sim, é outra coisa. Mais de 50, isso é diferente. E olha, é um bom número. Aqui é outra citação. É muito importante aprendermos a manter o controle emocional. Em momento de muita tensão e estresse, o melhor é não falar nada nesse instante. Ficar de boca fechada e se acalmar. Lembrar que, 2 pontos, humildade, paciência e persistência são grandes ferramentas da inteligência. Procedendo assim, muitos atos estúpidos e de grande prejuízo serão evitados por nós. Bom, como eu cometi muita besteira na vida também, por não usar esse pensamento que agora eu criei ele, eu aprendi, eu falei, isso tem que ser usado. E nem sempre a gente usa. Na hora do pavio curto, você fala umas coisas que depois você fala, não devia ter falado isso. Nessa época de uma sociedade mediática de informação, o número de pessoas que falam asneiras multiplicou-se, não? Parece que sim, viu? Parece que sim, viu, velho? Mas é demais, né? A internet, por exemplo, você vê muita coisa boa e também muita coisa que precisa ser pensada. Do ponto de vista da qualidade do pensar e a qualidade do escrever, você acha que a internet prejudicou ou favoreceu a boa linguagem? Olha, é difícil, uma pergunta difícil de responder, mas vou dar a minha opinião. Eu acho que a internet ela tem um valor muito grande. Você quer saber sobre um determinado tema, você entra lá e você vai ter um monte de informações. Só que aí você precisa ter um bom filtro. Se você não tiver um bom filtro, você corre um risco de pegar uma informação não correta, de uma fonte não muito boa, e você pode ter problema. Nesse terceiro livro que eu estou fazendo, eu consultei algumas coisas, né? E umas excelentes e outras eu fiquei decepcionado, inclusive com a língua portuguesa, coisas escritas... O que diferenciará o seu terceiro livro em relação a esses dois? Do segundo e do primeiro. Vai diferenciar porque o primeiro e o segundo ampliado são frases todas da minha autoria. Sim. E esse terceiro tem da minha autoria várias, mas eu estou pondo frases desde Sócrates, Platão, Isaac Newton, Nicolau Copérnico, Ari Toledo, de todo esse pessoal. Vamos pegar aqui alguma frases célebres de grandes cabeças, é o título do terceiro livro, que será lançado em março. Abril. Março-abril pela RG Editorial. Foi não. Aí é do Alberto Einstein. Do Einstein. Vamos pegar alguma pessoa para o seu comentário. Se as pessoas são boas só por temerem um castigo e almejarem uma recompensa, então realmente somos um grupo muito desprezível. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Ele quis dizer isso por causa das religiões. Por isso que o Einstein foi muito ameaçado, né? Ameaçado assim, não por políticos da alta sociedade, mas ameaçado por pessoas fanáticas, entendeu? Do baixo clero, vamos dizer assim. Do baixo clero. Pessoas... O que ele quis dizer com isso? Que as pessoas, às vezes,
elas acham que depois da morte, se elas fingir aqui, fizer uma média com Deus, por exemplo, né? E tal, ela vai ter uma recompensa depois da morte. Ela vai ter aquela vida eterna, tranquila, e vai ter essa recompensa. Coisa que ao meu ver, é opinião minha, né? Isso não existe. Entendeu? Então nós não devemos ser bons, ser justos, ser corretos. Aliás, eu diria que ninguém deve ser bom nem ser mal. Viu? Como dizia meu velho pai, nós temos que ser justos, dentro da nossa possibilidade. Tem outras 3 aqui do Einstein que eu queria, primeiro, a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É isso. A mente aprende, mesmo que ela queira voltar, jamais ela vai voltar aqui. Sempre fica alguma coisa. É o aprendizado. É a pessoa que estuda, porque hoje em dia muita gente estuda, Bentes, para pegar diploma, ou para aprender uma profissão tecnicamente falando. O camarada vai ser advogado, vai ser um engenheiro, vai ser um médico. Ele só aprende tecnicamente para exercer bem aquela função, ter sucesso, arrumar um bom emprego. Está errado? Não está certo. Mas ele esquece de aprender aquelas outras coisas que foram ensinadas por aqueles professores maravilhosos, dentro da cultura geral, a bioquímica, a física, a matemática, a filosofia, a literatura. Ele esquece de aprender essas coisas. Ah, isso aí a minha profissão não vai exigir, eu não quero saber. É um erro. Outra dele, muito interessante, o casamento é a tentativa mal sucedida de extrair algo duradouro de um simples acidente. Essa foi o Einstein que falou, foi Alberto Einstein. Einstein. Tudo Einstein. Isso aí é tudo do Alberto Einstein. Então, ele quis dizer que a pessoa, quando se casa, ela tem aquela esperança de ser feliz, tanto o homem como a mulher, os dois, né? E depois de um certo tempo, isso é normal. Os 2 seres humanos é normal que tenha as suas diferenças, começam a descobrir os defeitos do outro, né? Você ronca, por exemplo, né? Você meteu o pé aqui, vai dormir separado, né? Então isso é a coisa mais normal do mundo. Se o ser humano tivesse a sabedoria de interpretar isso, daria para ficar casado 100 anos, se durar isso. Mas como hoje em dia ninguém tem paciência, o pavio é muito curto e o mundo está muito imediatista, a turma acha melhor separar. Outra do Einstein. O único homem que está isento de erros é aquele que não arrisca acertar. Claro, se eu ficar de boca calada, eu não implicar com nada no meu prédio, na minha rua, eu vejo um cara maltratar um animal na rua, eu fico quieto e vou embora. Não vai acontecer nada comigo. Agora, se eu ver um cara maltratar um animal na rua, eu vou descer do meu carro, ele vai me bater, porque eu não vou deixar ele bater no cachorro. Você está entendendo? E é isso que ele quer dizer, isso. Outra do Einstein. Pessoas omissas. Omissas. Outras do Einstein. Penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio. E eis que a verdade se me revela. Claro, não é que ele pensou 99 vezes e não deu certo. Ele falou assim com muita sabedoria, mas isso ficou dentro do intelecto, dos nossos neurônios. E aquilo tudo, porque o acaso só acontece para quem é preparado, Bentes. Por exemplo, diz que Newton viu a maçã cair, quase pegou na cabeça dele e falou, puxa, por que será que ela caiu? Mas ele só pensou isso porque ele estudava física, matemática, pensava na astronomia, estudava o universo. Senão, se fosse naquela época eu que estivesse lá, pegava a maçã, ia comer e não ia pensar em nada. Outra coisa interessante de Einstein, o mecanismo do descobrimento não é lógico e intelectual. É uma ilusão simultânea, quase um êxtase. Essa é complicada, mas no fundo, ele forçou um pouco a barra aí. No fundo, ele quer dizer o seguinte, a tua mente é tão preparada, a pessoa que não está preparada, não acontece isso. Você tem que ter estudado muito sobre muitas coisas para acontecer esse fenômeno com você. Não acontece fenômeno interessante com pessoa despreparada. Pessoa despreparada sempre arruma um culpado. Ou é Deus, ou é o diabo, ou foi o governo. Ou foi o governo, ou os políticos, né? Então sempre tem um culpado, então não é por aí. Uma outra do Einstein, para passar para um outro pensador. Pois não. Não existe nenhum caminho lógico para o descobrimento das leis elementares. O único caminho é o da intuição. Intuição, o que é a intuição? Sei lá, eu às vezes até não concordo tanto com esse pensamento do Einstein, porque a intuição cai naquele outro, no mesmo que a gente falou anteriormente. A intuição, a pessoa só tem uma boa intuição se ela é uma pessoa preparada, Bentes. Se ela não for uma pessoa preparada, ela vai ter uma intuição sobre, sei lá, sobre o universo, sobre o quê? Ela não tem preparo, nunca leu sobre o universo, que intuição ela vai ter?
Eu vou ter uma intuição sobre matemática. Se eu nunca estudei matemática, como é que eu vou ter intuição? Eu vou ter intuição sobre a língua portuguesa. Eu só vou ter se eu tiver muito estudo. Então a pessoa tem que estar preparada para ter boas intuições. Tem uma aqui muito interessante, que eu vou dizer o autor depois. A vida de um cientista não interessa. O que interessa é a sua obra. Emílio Marcondes Ribas, o fundador do Hospital Emílio Ribas. Isso. Nosso brasileiro aqui, né? Um brasileiro da melhor qualidade. Isso. E vamos ver um outro aqui. Ele fazia questão, o que valia era o que você deixava, plantava, né? Plantava. A gente tenta fazer isso com livros também, né? Às vezes, né? O Ari Toledo, que enfrenta um problema delicado hoje Sim. com a sua senhora que está verdade. com dificuldades de saúde, ele disse: a solidão nunca me deixou só. Como tem profundidade isso, né? Tem profundidade. E tem uma coisa, as pessoas precisam aprender, viu, Bentes, a ser só. Um dia me perguntaram isso, na sala de aula. Ô professor, você está sempre só, sozinho, que negócio é esse? Você só anda sozinho? Eu falei, não, meu amigo, eu nunca estou sozinho. Eu sempre tenho duas grandes companhias. Quem é? Eu falei, meus dois violões e meus bons pensamentos. Eu quero melhor companhia do que isso. A poetisa Cora Coralina, goiana, diz o seguinte: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa devia ser a missão de todo professor, ou todo educador. Claro, tem que aprender eternamente, Bentes. O verdadeiro professor é aquele que nunca deixou de aprender. E só é um bom professor quem gosta de aprender. Você está entendendo? Então, para se tornar um grande professor, você tem que morrer aprendendo. Sempre aprendendo. Tem que adorar aprender, senão não vai ser. Agora vamos passar para Benjamin Franklin. Do para-raios, né? Do para-raios, o homem do para-raios, o americano do para-raios. Investir em conhecimentos rende sempre melhores juros. Que coisa, né? Eu acho que até já falei isso aqui. Investir em conhecimento é o melhor investimento que existe. É melhor você gastar seu dinheiro investindo em estudos, né? Até numa viagem para conhecer um outro país, sei lá, né? E aprender até um outro idioma, não sei, o que seria muito interessante. É isso mesmo que o Benjamin Franklin diz outra: se queres ter sonhos agradáveis, deita-te com a consciência tranquila. Melhor coisa que tem, deitar com a consciência tranquila. O Benjamin Franklin foi uma pessoa tão inteligente, você sabia que ele tinha só o curso primário, mas era muito bom em aritmética, porque a aritmética é uma parte da matemática, aritmética, álgebra, geometria, né, junto com a trigonometria, mas ele sabia muito aritmética. Então, você vê que o gênio que ele foi, com pouco estudo, hein? Nesse mundo, nada é certo, a não ser a morte e os impostos. Bom, aí era uma coisa do governo, né? O imposto, né? Aí outra dele: Deus cura e o médico recebe os honorários. Verdade. Um hoje vale por 2 amanhã. Claro. Aos 20 anos reina a vontade, aos 30 reina a inteligência e aos 40 reina o julgamento. Na época dele, as pessoas viviam até 50 anos no máximo. É verdade. Então, era uma época que 50 no máximo mesmo. Agora o ser humano está passando dos 80. Outra dele: custa mais alimentar um vício do que criar 2 filhos. Claro que custa mais. O Cícero, o pensador, diz assim: não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Claro, que adianta você adquirir sabedoria e guardar para você. Você tem que passar para os outros, ou falando, ou escrevendo, né? Tem gente que não gosta de ouvir. Tem. Mas você faz uma força, né? Que de repente alguns gostam. Outra, de Cícero: as causas dos acontecimentos sempre impressionam mais do que os próprios acontecimentos. A causa, né? A causa. Do que os próprios acontecimentos. Porque as pessoas fazem uma perspectiva, né Bentes? Falaram que amanhã vai chover, é uma tromba d'água. Então a turma já imagina que o mundo vai acabar, aí cai uma garoa no outro dia. Então normalmente se faz uma ideia muito pior do que realmente pode acontecer. Ainda Cícero: os homens não compreendem que a economia é uma grande renda. Economia é uma grande renda. Economizar eu acho que é correto. Sempre, quando ele diz economia, no caso,
Não é só economia, o termo economista, seria economizar mesmo, Economizar. de você não esbanjar, não jogar dinheiro fora, né? Outra Naquela dele. época ele quis dizer isso. Homem algum jamais foi grande sem um toque de inspiração divina. Era um pensamento dele, né? O Blaise Pascal, que é um francês que esteve no Brasil. Certo. Morreu jovem, jovem, 39 anos. 39 anos. Vamos ver aqui o dele. O amor é cego, a amizade fecha os olhos. O amor é cego e a amizade fecha os olhos. É por aí mesmo. Porque a pessoa às vezes se lança, né, no amor, ou mesmo numa amizade, e muitas vezes é bom, e às vezes dá com os burros na água. Outra né? de Blaise Sedar. Ninguém fala de nós em nossa presença como fala em nossa ausência. A união que existe entre os homens é fundada sobre esse engano mútuo. É verdade. As águas são sempre puras em suas nascentes. O egoísta odeia a solidão. Verdade. As águas na sua nascente, ele quer dizer até como um ser humano, né? Claro. Quando nasce, criança, aquela pureza, né? A inocência dos animais, você vê uma pureza nos animais, porque um animal, um cachorrinho, é como se fosse uma criança de 5, 6 anos de idade, né? Quando bem treinado, né? Vamos a um outro saber, o saber de um outro sábio. Vamos a Sócrates. A vida que não passamos em revista não vale a pena viver. Verdade. Quer dizer, a vida que não passamos em revista, você tem que estar sempre revendo a tua vida, o teu passado, o que você está fazendo, porque para sempre haver um aperfeiçoamento. Outra de Sócrates. A fama é o perfume das ações heróicas. É lógico, né? Ela dá um certo, né? Um certo ânimo. O ser humano gosta de ficar famoso, né? Entendeu? É claro. Outra do Sócrates interessantíssima. Na alma, a prudência. Na língua, o silêncio. No rosto, a vergonha. Ah, mas Esse precisava levar em Brasília. essa de colocar em Brasília numa As letras bem grandes. letras grandes. Bem, agora vamos procurar uma pessoa, vamos ver de quem tem aqui, olha, nesse livro que o nosso amigo está preparando, que o Aparecido Campos tem frases de Sócrates, Platão, Diógenes, Arquimedes, Marco Túlio, Cícero, Galileu Galilei, Kepler, Benjamin Franklin, Mozart, Darwin, Pasteur, Edison, Ivan Petrovich Pavlov, Sigmund Freud, Einstein, Enrico Fermi, Antônio Bujanra, Ari Cristoni de Toledo, que é o famoso Ari Toledo, Marcelo Brachter, o arquiteto, Rodolfo Konder, Oppenheimer, quem mais? Oppenheimer. Bem, vamos agora pegar Tem umas partes que falam sobre a vida. sobre a vida, vamos Você ver. quer ver? Deixa eu te mostrar. Espera um pouquinho. Curiosidade. Aqui. Espera um pouquinho, vem. Aqui, esse. Oh, desculpa. Opa! Aqui, volta nessa página. Não, tá aqui, eu já achei. O que é a vida, sobre a vida. Essa O que parte é a eu vida? acho muito interessante também. O que é a vida? Vamos lá, Aparecido Campos. A vida é uma constante luta, muitos momentos de aflição e amargura, alguns poucos de alegria e satisfação. Como não existe um plano B, devemos segui-la com a máxima sabedoria, sem a necessidade de se apegar a dogmas e mentiras para amenizar o nosso sofrimento. O autor, Aparecido Campos. É o que eu penso. A outra dele, a vida é o intervalo entre o nada e o nada. Por que eu escrevi isso? Antes de nascer, eu lembro de coisas. Eu ficava num caixotinho lá na fazenda onde eu nasci, que eu tinha até 2 anos e Nasceu meio. onde? Uma fazenda Santa Maria, em Pompeia, perto de Marília. E a minha irmã que fala, não, você tinha 2 anos e meio, 3. Eu me lembro de algumas coisinhas, mas antes eu não lembro. Agora, antes de nascer, bem menos. E depois que eu morrer, vai lembrar alguma coisa? Acabou. Então, para mim, a vida é isso aqui, ó, Bentes. Nada e o nada. Ari Toledo disse uma muito boa. A vida é a distância entre o obstetra e o coveiro. Falou isso. Depois tem uma outra. O Einstein, quando encontrou um amigo aqui nos Estados Unidos, em Princeton,
Ele diz, sempre desejei a solidão de toda a minha vida. Encontrei-a agora aqui. Ele adorava ficar só, né? Claro. E quando ele praticamente se aposentou, parou de dar aula, de trabalhar tanto, ele ficou num lugar sozinho, foi onde ele disse que se realizou. Andava embaixo das árvores. Bem, o nosso tempo está esgotando, Aparecido Campos. Esse vai ser o terceiro livro, Frases Célebres de Grandes Cabeças. Esse aqui, que deve sair entre março e abril. E esse é o livro que você pode adquirir nas grandes livrarias. Na editora RG, principalmente. Ou na editora RG, você entra no site RG, www.rgeditora.com.br, e você consegue esse livro do Aparecido Campos, que é um abnegado professor que busca pensamentos, provérbios, citações, sempre pensando no bem comum e sempre pensando em favorecer o pensamento das pessoas. Bem, Aparecido, foi um prazer recebê-lo. Prazer foi meu. Muito obrigado, que você tenha um excelente ano. Muito obrigado. Nós todos, inclusive os nossos internautas que hoje infelizmente não puderam por razões de conexão. E Visão Plural volta na próxima terça-feira às 16 horas. Agora vocês fiquem com Al TV Mulher, ok? Até terça, muito obrigado.